Já estamos aqui no estúdio recebendo Elivaldo Barbosa em tempo real com as informações, as notícias e os bastidores da política. Elivaldo, muito boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Eli. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. Joelson, antes que eu esqueça, eu queria mandar um alô aqui que ontem eu esqueci. Perdão, esqueci. A dona Maria Elza, ela é lá do Renascença, nos acompanha diariamente, o Jornal do Piauí, Notícia da Manhã. Ela é mãe da Bárbara Luana, também telespectadora, que é esposa do Helder. A família toda ligada aqui na TV Cidade Verde. Um grande abraço. Elivaldo Barbosa, em tempo real. Nós também estamos recebendo aqui o deputado federal Júlio César, do PSD, que vai conversar com a gente daqui a pouco, a respeito, inclusive, deputado, de um caso. O senhor recebeu ameaças, é isso? Sim. Foi alvo de ameaças? Sim, foi. Daqui a pouco o deputado Júlio César vai falar a respeito deste assunto. Antes, Elivaldo Barbosa conversou com o prefeito de Teresina, Firmino Filho. Elivaldo? Exatamente, que ele aproveitou aí esse intervalo do feriado para o final de semana e foi anunciar investimentos na zona leste de Teresina, no bairro Pissarreira. Sobre a crise nacional, Joelson, o prefeito Firmino Filho acredita que a tendência de mudança de governo que está se desenhando no país, mudança do Palácio do Planalto não vai interferir nas eleições municipais. Vamos então com o Elivaldo Barbosa em tempo real. O prefeito Firmino Filho anunciou investimentos no encontro com moradores do bairro Pissarreira, na Zona Leste. A meta da prefeitura é trocar o calçamento das ruas do bairro por asfalto. Esse calçamento ele já tem hoje mais de 15 anos e é um calçamento que não traz muito conforto para as pessoas, nem para os transportes individuais e coletivos. Daí a necessidade de nós fazermos o asfaltamento de todas aquelas ruas que têm cabeça de jacaré. O prefeito também falou da influência do governo federal comandado por Michel Temer nas eleições municipais deste ano, envolvendo a capital, Teresina. E a eleição municipal ela é muito baseada nas questões locais. Tem poucas influências do quadro nacional na questão local. O que nós desejamos é que essas influências via de regra são indiretas. O que nós desejamos é que o vice-presidente Temer, caso assuma, possa desempenhar bem o seu papel e possa nos conduzir para a superação dessa crise. Então, Elivaldo, o prefeito Firmino separando os episódios, nitidamente, e já falando também nesse futuro governo Temer. Pois é, Joelson, evidentemente que a eleição municipal ela é realmente ditada por questões muito específicas, muito localizadas. Agora, se não for, de qualquer sorte, a mudança de governo sai do PT e vai para o PMDB. O PMDB hoje é considerado o principal aliado, ou será o principal aliado do prefeito Firmino Filho na campanha de reeleição, já que já indicou o pré-candidato a vice na sua chapa. Tem cautela em dizer que isso vai influenciar positivamente ou negativamente, mas positivamente por ser... Exatamente, a interferência tem que ser os dois lados, né? Às vezes dá positivo, mas às vezes dá negativo também. Tá certo, e ele tem, para quem ainda não sabe, o apoio já dito, declarado do PMDB, que falta ser confirmado em convenções que estão previstas para... Que mês, Elivaldo? Julho, final de julho, acho que da segunda quinzena de julho para frente é que as convenções vão decolar para valer aqui no Teresina. E aí confirmar aqueles acordos que estão sendo firmados nesse período agora de efervescência política. E olha, nós estamos recebendo aqui, como dissemos, o deputado federal Júlio César Lima, deputado federal do PSD, deputado que no domingo teve aquele compromisso de votação lá na Câmara dos Deputados, votou aí a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff e que agora está com algumas queixas aqui. Mas antes de tudo, deputado, ao tempo que saúde o senhor, desejo boa tarde, eu queria que o senhor comentasse essa situação que tem sido tratada pelos políticos. Há realmente uma separação entre realidade municipal, estadual e nacional quando o assunto é política e partidos? Bom, eu acho que o comando do poder central, da presidência da República, é muito importante para qualquer gestor, para qualquer governador e qualquer prefeito. Nós trabalhamos dentro do Congresso Nacional para, dentro do Pacto Federativo do Brasil, fortaleça aquele ente federado que é mais identificado com o povo brasileiro, que são os municípios. Estão mais perto. Lá nos municípios onde estão os problemas e as soluções do povo brasileiro. Inclusive, de todos os deputados, o único que falou em fortalecimento dos municípios, que são 5.570,
foi esse deputado que vos fala. Isso durante o voto lá. Durante o voto. Então, eu tive com a presidente da República por 2 vezes, com o vice-presidente também, 2 vezes. E um dos compromissos que eu pedi, tanto a um como a outro, se ela ficar ou se ela não ficar, se o outro assumir. Então, que tenha compromisso dentro do Pacto Federativo de fortalecer os entes federados, porque os municípios, com esta crise, com a arrecadação caindo e com o compartilhamento cada dia mais diminuindo, eles estão vivendo a maior crise da sua história, pelo menos desde que eu acompanho há mais de 30 anos. Deputado, agora, transportando a consequência agora para o estado do Piauí, a semana foi toda de, vai ter ranhuras na relação do governador Wellington Dias com partidos aliados que votaram a favor do impeachment, como o PP e o PSD. Da sua parte, já existe alguma dificuldade, né, em relação a isso? Eu conversei exaustivamente com o governador, a pessoa que eu mais dei atenção, mostrei a dificuldade, a minha pesquisa que eu fiz, da minha base, dos prefeitos que me apoiam, dos principais prefeitos, e a dificuldade de votar a favor da presidente Dilma. Então, eu não tinha uma solução que não fosse aquela que eu fiz no dia de domingo em favor do impeachment. Por quê? Primeiro que tudo, nós analisamos e estudamos a denúncia, a defesa, o relatório do relator e também o desequilíbrio das contas públicas que está vivendo o Brasil, o desequilíbrio da Previdência, do resto a pagar, as desonerações concedidas nesses 3 últimos exercícios que contribuíram para desequilibrar. Então, o Brasil, qualquer que seja o presidente, eu disse inclusive para o vice-presidente Temer, que se ele não tiver a mão de ferro, não consertará o Brasil. Porque os problemas são graves na sua avaliação. Muito grave. Ninguém pode esperar muita coisa em favor de isso, de A, de B ou de C. A mão tem que ser de ferro para consertar o Brasil. Tá totalmente, eu sempre digo que o pior Estado brasileiro que esteja com suas contas desequilibradas, que a gente conhece através da imprensa, está menos ruim do que as contas do Brasil. Sobre o seu voto, a consequência do seu voto, o senhor confirma a exoneração do superintendente do IBAMA, cargo ocupado com indicação sua, deputado? Já foi demitido, e eu acho justo. Eu não tenho nenhuma queixa, inclusive eu já tinha entregue, já foi demitido, e nós não estamos com queixa por isso, não. Então, deputado, agora você procurou inclusive as autoridades para falar que estava sendo ameaçado. De onde vêm essas ameaças e qual é o motivo delas? Eu já recebi, já foi amplamente divulgado pela imprensa. A Polícia Federal já está sabendo, a Polícia Legislativa lá da Câmara está sabendo. E nós entregamos e agora está com eles que estão tomando as providências. Foi uma pessoa de Picos, inclusive ameaçou de morte. Assim, frente a frente, chegou a ameaçá-lo? Através de mensagem do WhatsApp. O senhor sabe o nome? Seu nome, seu endereço, sei onde mora e sei também da sua importância na militância do Partido dos Trabalhadores. Então, o senhor acredita que seja em razão do seu voto? Exclusivamente. Exclusivamente. A motivação, então, foi essa? A opinião que o senhor teve em relação ao impeachment da presidente Dilma? E ela manifestou na mensagem. A pessoa mandou uma mensagem dizendo isso? Sim. Tá certo, o deputado federal Júlio César, portanto, confirmando a informação de que teria recebido ameaças. Agora, como é que o senhor imagina que seja a votação no Senado a partir de agora? O PSD mantém a posição a favor do impeachment e como deve ser a postura? O Senado é outra casa. Está começando agora, lá na Câmara. Nós votamos apenas a admissibilidade. O Senado vai ter 2 votações. Aliás, poderá ter só uma. Se não tiver 41 votos, arquiva. Se tiver 41 votos, 41 ou 42? 41. Aí prossegue o processo de impeachment com um afastamento de até 180 dias
da presidente da República. Na verdade, 42, porque são 81 senadores, exato. a maioria absoluta seria 42. Isso para admissibilidade. Para a condenação futura, aí seriam 2/3, uma maioria qualificada. 2/3, maioria qualificada. Seriam 52 senadores. 52. Por que você acredita que a presidente Dilma chegou a esse ponto? Inclusive de dificuldade de diálogo com o seu partido, que tinha o Ministério das Cidades, inclusive, até pouco tempo. O nosso partido, a grande maioria é do Sul e Sudeste, né? E o presidente, apesar de ser ministro, fez tudo para reverter. Mas os argumentos de cada um eram muito fortes. E na incapacidade de reverter, pelo menos a maioria dos deputados, que são 38, ele preferiu encaminhar o voto sim e respeitar aqueles que queriam, como realmente votaram com a presidente, respeitando sem fechar a questão. Então, mas para ficar mais confortável a sua situação, o ministro Kassab entregou o cargo. Existem agora eleições municipais. O PSD tem pré-candidatura à prefeitura aqui em Teresina. Como é que o partido tem se conversado com outros partidos na tentativa de fortalecer essa aliança? Nós, inclusive, temos reuniões. Hoje tivemos reuniões. Ontem, e estamos conversando com 7 ou 8 partidos e vamos fazer um grande entendimento na próxima semana com todos esses partidos Quando que o vice desejam. será definido? Não tem previsão, até porque vice... E tem perspectiva, assim, qual o aliado preferencial do PTB, ou do PSD, para fechar essa chapa, deputado? Bom, o aliado preferencial que você fala era do PTB. O PTB hoje tem candidatura própria, que é do grande apresentador, inclusive que era dessa emissora, que é o Amadeu Campos. Então, nós estamos conversando com outros partidos e, quem sabe, lá na frente a coisa possa melhorar em favor da composição, inclusive com o PTB. Você falou que lá na frente pode melhorar porque agora não tá bom? Está difícil? Não, é porque os partidos não estão conversando uma boa parte, mas ainda não estão batendo o martelo. Mas o entendimento está em andamento e o doutor Pessoa é que está comandando esses entendimentos. Então, para candidato, o doutor Pessoa está comandando esses entendimentos. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Elivaldo Barbosa, em tempo real.